mundo para, outros mundos nascem. Nasce o mundo que pensa nos outros, que cuida de si, porque cuidar da própria saúde é cuidar da saúde de muitos. Nasce o mundo que acontece dentro de casa. Agora, há mais tempo para compartilhar com a família, rir sem pressa, contar histórias, jogar finalmente aquele jogo. Nasce o mundo que percebe que nosso mundo é um só. Quando não há fronteiras para os problemas, as soluções de uns também inspiram a todos. Neste momento, uma parte do mundo da nossa escola parece estar parando com as aulas suspensas. Porém, não há distância que nos deixe separados. Não há isolamento que nos deixe sós. Porque nossa escola está onde está cada um de nós. E é assim, confiantes, que reconhecemos a força do melhor mundo que juntos podemos criar. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um evento digital da PAR, Plataforma Educacional. Eu sou a Daniela Vilela, sou professora e estou como diretora das editoras Ática, Saraiva, Scipione Atual e também da nossa PAR, Plataforma Educacional. E vou, nessas 2 horas aí, ficar com vocês para a gente ter uma conversa nesse mundo virtual aqui, nessa sala virtual com os nossos convidados. Espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. A ideia aqui é a gente trocar um pouco de experiência, aprender coisa nova. Também preparamos um quiz aqui, onde a gente vai fazer umas perguntas para vocês de acordo do que a gente for apresentando da PAR, e aqueles que responderem primeiro, aí os 50 que responderem primeiro as 4 perguntas vão ganhar um voucher da Saraiva de R$50 para que vocês possam aí usufruir, tá? Vou ficar aqui com vocês, e também quero aproveitar agora para ensinar vocês a usarem essa plataforma, essa nossa sala virtual. É um evento virtual, é novidade para todo mundo. Acredito que muitos de vocês já devem ter participado nesses 60 dias que a gente está nesse novo normal nosso, mas é algo fácil, intuitivo. Vocês devem estar vendo aí uma tela comigo, onde vocês vão ver a gente, aí, os participantes. Tem uma outra tela que estão já os slides, que vocês também vão ver de acordo com os nossos convidados. E também tem uma caixinha com perguntas e respostas, exatamente para que a gente possa interagir, tá? Então, por favor, façam as suas perguntas. A gente tem um time nosso aqui no back-office que está nos ajudando a responder as perguntas, e algumas dessas perguntas também eu vou trazer aqui para a nossa sala virtual para a gente conversar com os nossos convidados, tá? Então, façam perguntas, coloquem lá. Também embaixo, vocês estão vendo aí alguns ícones, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos nossos convidados. Tem um outro aí que vocês conseguem baixar o material nosso da PAR. Então tem o nosso folder, tem o nosso catálogo da PAR e também tem o caderno pedagógico da BNCC da PAR, exatamente para nortear os coordenadores na implementação da BNCC. Então fiquem à vontade, é só clicar, baixa aí no computador de vocês e vocês já conseguem ter acesso a esse material, tá? Também vou pedir aqui para que vocês fiquem com a gente essas 2 horas nessa conversa, pega um cafezinho aí, vamos sentar, vamos conversar, e realmente a ideia aqui é uma roda de bate-papo, então vamos chegar aí cada um no seu sofá, na sua cadeira, e gostaria que vocês ficassem até o final com a gente, para que vocês possam nos avaliar no final, tá? É super importante, isso daqui é novo para todo mundo, novo para vocês, novo para a gente, e isso daqui é um aprendizado. Então peço, por favor, que vocês avaliem, critiquem, sugerem, elogiem, porque com os inputs de vocês a gente consegue melhorar os nossos próximos encontros aí da PAR Plataforma Educacional, tá? E aproveitando essa questão de aprendizado e tudo que a gente está falando, é exatamente o que eu quero conversar hoje aqui com vocês, tá? Eu vou mais mediar essa conversa, fiz questão aqui de participar disso, até como professora e agora como diretora em várias escolas parceiras nossas. Eu sei que o novo aprendizado é o que a gente tem feito nos últimos 60 dias, né? A gente dormiu de um jeito, acordou de outro, a nossa resiliência
foi colocado em teste, tivemos que aprender rápido, sem muito tempo para testar. Então, a gente precisou, eu gosto de falar que a gente teve que trocar o pneu do carro com ele andando, né? O pneu furou, dormimos de um jeito, acordamos de outro, e como que a gente, nesse mundo de educação, precisou se reinventar, né? Um mundo onde a gente sabe que tem que se aprender, quanto mais aprende, mais se ensina. A gente sabe que professor e educador, quando para de aprender, para de ensinar, mas um mundo que até um tempo atrás era um pouco mais analógico, até um tempo atrás, 60 dias atrás, e fomos pegos de surpresa aí, né? Então, para isso, eu gostaria de convidar uma pessoa para conversar com a gente exatamente desse movimento onde a gente teve que aprender a trocar o pneu do carro com ele andando, o professor Mota. O professor Mota, ele é professor, pesquisador, consultor, entusiasta de metodologias ativas. Hoje, atualmente, ele é diretor educacional da Silicon Valley Brasil e da Moonshot Education. Também é Head of Tech da Startup Binoculus e Advisor da Circuit Launch Educational Program no Vale do Silício. Professor, bem-vindo. Muito obrigado por participar desse nosso café virtual aqui. Muito obrigada por se juntar a nós. Show de bola, Dani. A alegria é minha, pode ter certeza. Estou muito honrado, muito grato, muito feliz por participar aí desse encontro de educadores incríveis, justamente aí para somar partes. É muito importante que, nesse momento, façamos todos juntos uma reflexão aí sobre essa educação que está diferente, um pensar para a educação para o século XXI, essa educação realmente disruptiva, né? E eu preparei aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, algo que eu acho útil e bem bacana para esse momento, né? Então, daqui a pouquinho, em função dos seus insights, das suas provocações, a gente vai aí fazer uma efervescência bem bacana nesse momento aí, tá bom? Obrigada. Professor, e vamos começar aqui, acho que a nossa conversa. Tenho certeza que quem se conectou aqui foi exatamente para ouvir isso. A ideia aqui é se conectar mesmo virtualmente. Aliás, tem que usar a tecnologia a nosso favor para isso. Acho que diante dos últimos 60 dias, professor, foi exatamente o que eu estava falando aqui, né? Acho que nos últimos 60 dias dormimos de um jeito, acordamos de outro. Gosto de falar, tivemos que aprender trocar o pneu com o carro andando e não podia capotar o carro, né? Tinha essa questão, porque a gente estava no meio do semestre e como que descobre tudo isso? Professor, qual é o futuro dessa escola do presente? Vamos lá, excelente agulhada que você deu aí desse pensar o futuro da escola que estamos fazendo hoje, né? E para criar uma linha de tempo, uma reflexão bacana aí para todos nós, nesse momento especial que estamos vivendo hoje aí, eu quero fazer algumas abordagens, tá? É todos nós versus Covid-19. E em função disso, como você bem falou, fizemos a semana pedagógica no início do ano, começamos as atividades, de repente, apareceu algo novo, algo surpreendente, e disseram assim, escolas, vamos fechar as portas porque não podemos aglomerar pessoas por causa disso, daquilo, daquele outro. E daí a pergunta é, alguém tinha um manual de instrução para isso? Ninguém tinha. Todo mundo foi pego de surpresa, não havia uma cartilha pronta. Por mais que muitos educadores, ao olharem para fora dos muros da escola, tenham observado algumas coisas que mudaram, mas que de repente não foram incorporadas à educação, assustou todo mundo em função disso também, né? Porque nós não sabíamos num primeiro momento o que fazer. Mas eu quero fazer uma reflexão acerca do que nós podemos, de repente, ganhar com esse momento, quando eu olho especificamente para o cenário da educação, tá? Eu quero me referir aí para criar esse framework aqui, essa mentalidade, é o seguinte. Eu descobri recentemente esse autor, ele chama-se Nassim Taleb, ele é um libanês, é professor da Universidade de Nova York, e ele escreveu vários livros muito legais, mas o último dele é esse aí, que fala do antifrágil, coisas que se beneficiam diante do caos. Né? E ele defende algumas ideias bem bacanas, não vou resumir o livro, é claro que não é o objetivo, mas tem assim pontos que chamam a atenção, porque ele diz assim, que frágil é algo que quando leva uma pancada espedaça e você não consegue mais ter a configuração original, ou seja, quebrou, você até pode tentar colar as partes, mas ficam cicatrizes, ou seja, não volta mais a ser o que era antes. E o oposto de frágil chama-se robusto, ou seja, algo que suporta uma pancada e que até muitas vezes não sofre deformação nenhuma. Mas se eu tenho esses dois pontos opostos,
o frágil e o robusto. Então, o que seria o antifrágil? Antifrágil é exatamente isso, é algo que leva a pancada e depois disso fica melhor que antes. Ou seja, essa pancada, essa energia, esse chacoalhão, essa inflexão faz com que depois desse evento você fique ainda melhor. E ele refere-se a seres orgânicos. E nós, seres humanos, somos orgânicos. Inclusive, bem antes disso, tem algo que chama-se teoria da evolução das espécies, ou seja, o homem se adapta, ele se adapta, evolui e consegue com isso uma nova mentalidade, novas conexões com os neurônios, etc, etc. Isso é uma conversa sem fim. Ou seja, na minha cabeça hoje, e entusiasta como eu sou, eu posso falar para vocês que essa pandemia está chegando para nós na escola e dizendo assim: ei, diretor de escola, dono de escola, coordenador, professor, bem-vindo ao futuro. Future-se. É essa que é a palavra-chave. E agora eu quero pedir algo assim de forma muito educada para vocês todos que estão me assistindo. Imagine que eu estou aí diante de você, nós dois em pé, e depois de um bate-papo sobre isso que eu estou falando até agora, eu vou pegar nos seus dois braços assim, mas com muito cuidado, vou te dar um chacoalhão assim e vou dizer: bem-vindo ao futuro, professor. Future-se. Você precisa chegar ao futuro, porque agora eu vou viajar em cada uma das letras dessa expressão como se fosse um acrônimo. E eu quero dizer para vocês que o F é porque o mundo é rápido, é fast. E já faz uns 3 anos e meio que eu optei ser uma espécie de professor de professores. Ou seja, depois de ter experimentado muitas coisas nas minhas aulas de física, nas minhas aulas de cálculo, só para vocês saberem um pouquinho, pessoal, eu tenho 48 anos de idade, 28 na educação. Comecei muito cedo, com 20 anos eu já estava em sala de aula. E eu experimentei muita coisa legal, muita coisa diferente. E em função disso, eu tenho zanzado aí nos 3 últimos anos, ou 3 anos e meio, em muitas escolas, fazendo palestras, workshops, confusões com os professores, certo? Para que eles possam abrir os olhos e as mentes para esse futuro. E o que eu observo de vez em quando, que tem um mundo fora da escola rápido e a escola está com ferramentas que não correspondem a esse mundo. É bem essa figura que está aí. Tem um foguete nas costas do cidadão para ele voar e ele fica agarrado a uma bicicletinha que não tem a mesma pegada, não consegue compreender tudo isso. Então, nós precisamos ter esse olhar atento para as coisas do mundo para que eu possa me agarrar a esse movimento, a essa rapidez. E o que aconteceu? Agora aconteceu uma coisa extraordinária. Porque antes, quando professores, coordenadores, donos de escola, eu chegava e conversava e dizia assim: tá, Mota, legal isso aí, usar aplicativo, usar plataforma, usar uma ferramenta, usar o celular na sala de aula, tá bom, Mota, beleza. E muitos nem davam a devida atenção. Muitos davam, é claro, mas muitos não davam atenção. Pensavam até que eu era meio doido em falar isso, de levar aparatos tecnológicos para a sala de aula. Porém, agora, desde o início de abril, o que aconteceu, todo mundo foi empurrado do analógico para o digital. Daí aquele professor que estava acostumado a dar aula só com giz, canetão e passar PowerPoint na tela, agora esse professor está com dificuldade. Ou seja, o universo está empurrando esses professores para esse mundo digital, e isso é incrível, é incrível. Porém, quem disse que isso é o certo? Quem disse que é assim que vai funcionar? Eu não sei, porque quando a escola retornar, milhares de outras variáveis nesse tabuleiro aparecerão. Então nós temos, certamente, mesmo diante disso, incertezas à frente. Nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, certo? Mas só que é o seguinte, eu não posso, diante de incertezas, ficar sem ter uma visão do que poderá acontecer. E nós, seres humanos, nós temos uma capacidade incrível de, diante de incertezas, analisarmos então tendências. E eu posso falar para vocês, meus queridos amigos educadores que me ouvem, que uma grande tendência da educação antes da pandemia era o ensino híbrido. O ensino híbrido é essa espécie de mistura de shake com seres humanos e tecnologia. Então essa é uma grande tendência da educação do futuro. Só que para isso a gente precisa de ferramentas. Então aí está o T do Future-se.
Ferramentas, tá? Muito bem. E o que tem a ver isso com o Batman? O Batman, meus amigos, é o meu super-herói favorito. E sabe por quê? Porque ele é o único super-herói que não tem superpoderes. Professores são iguais ao Batman. Professores não têm superpoderes. Mas o que o Batman faz? Ele tem um cinto de utilidades. Ele tem uma caixa de ferramentas. E às vezes eu vejo professores sem essa caixa de ferramentas. E isso às vezes é muito preocupante, certo? E quando a maior parte de vocês de repente escuta, não tem caixa de ferramenta, que ferramentas são essas, motas? Eu quero contemplar primeiro algo que não tem nada a ver com tecnologia. Porque quando, por exemplo, a gente dá uma espiada assim para as tendências das profissões do mundo, demandas para o século XXI, todo mundo defende, por exemplo, que a pessoa precisa saber se comunicar, precisa ter motivação própria, precisa ser um líder com propósito, com valores, precisa ser responsável no mais amplo sentido desse termo. Ele tem que saber trabalhar com gente, ou seja, teamwork, ter esse espírito de saber lidar com gente. Tem que ser resolvedor de problema. Ele tem que ter determinação, tem que ter uma habilidade para trabalhar sob pressão e fazer essa gestão do tempo também. Tem que ser flexível, ainda mais professores, não pode ser 880, tem que ter uma flexibilidade extrema. E também tem que ser um extraordinário negociador de conflitos. Então, quando eu olho para aquilo que é extremamente necessário para que um ser humano esteja inserido no mercado de trabalho, eu vejo que às vezes a gente peca na escola para preparar o aluno para essa demanda do século XXI, que é efervescente e incerto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o segundo U do futuro, isso é que nós temos um mundo ilimitado. Bota ilimitado nisso, minha gente. Quero comunicar a vocês que daqui a pouco, pode agendar aí, coloca na agenda uma observação escrita assim, daqui a pouco chega a internet 5G. Se hoje nós já estamos vendo coisas incríveis acontecerem no mundo, se prepare. Se prepare que depois da internet 5G, que é mais veloz, vai entregar mais informação no mesmo tempo, menos latência, muitas coisas extraordinárias serão aceleradas, como, por exemplo, inteligência artificial, carros autônomos, entrega por meio de drones, impressão 3D, inclusive de órgãos humanos, e a medicina sendo feita, cirurgia por robôs, que já existem hoje, só que isso vai acelerar muito mais, porque quando eu tiver um sinal de internet melhor, as coisas do mundo aceleram. Então isso é algo extraordinário, porque ilimitado são as coisas do mundo ilimitadas. E a mente humana também é limitada. E quando eu converso com professores, para tentar chamar a atenção deles sobre isso, a gente chega no R do futuro, isso aqui é uma palavra de língua inglesa chamada reskilling. Reskilling é algo que pergunta para nós assim, ei você está preparado para a avalanche tecnológica que está por vir? Porque em algumas instituições de ensino a gente fala de tecnologia, a pessoa faz de conta que não é com ela. Só que a tecnologia não está nem aí para você. Se você fizer cara torta, fizer dar de ombro, a tecnologia não está nem aí para você, porque ela vai acontecer do mesmo jeito. Então não tem saída. Então, com esse reskilling que pergunta qual é a sua capacidade de sobreviver à avalanche tecnológica, eu tenho que usar uma premissa do homem desde o tempo das cavernas. O homem, ele é muito curioso. Desde o tempo das cavernas, ele começou a fuçar o mundo à sua volta, descobrir, inventar coisas, e estamos hoje nesse mundão que só está desse jeito porque o homem realmente é um aprendiz eterno. E professores precisam ser aprendizes eternos. Professores têm que levantar a bandeira. Às vezes nós, professores, vemos as coisas do mundo evoluírem e o nosso espaço, o nosso local de trabalho, as nossas ferramentas não evoluem. Os professores é que têm que impulsionar a mudança e não serem impulsionados pela mudança. Porque professores precisam ser aprendizes eternos, lifelong learners. Porém, quando eu chego ao E do futuro, nós temos um mundo exponencial, um mundo em abundância. E nós temos que entender nessa exponencialidade que cada vez mais pequenas coisas são feitas nessa função e o resultado é incrível, porque já existiu uma curva de aprendizagem. E mesmo o mundo sendo exponencial,
coisas incríveis acontecerem num piscar de olhos, tem pessoas que insistem em enxergar esse mundo apenas sob a sua lente. Não conseguem enxergar aquilo que vai além do seu campo de visão por meio das lentes. Isso, às vezes, dificulta a escola ser a inovadora, ser a disruptiva, ser aquela que dita os caminhos para a mudança do mundo. Veja como isso é algo bastante reflexivo. Professores preparam profissionais de todas as profissões do mundo. As profissões do mundo se renovam a cada dia. E, às vezes, a profissão do próprio professor não tem ingredientes atrativos de transformação, não porque o mundo não fornece isso, mas porque ele não quer, muitas vezes. E aí a gente chega no C do Futurice, que são as competências socioemocionais. As tão faladas competências socioemocionais, né, que refere-se a gente, a pessoa, a gente saber lidar com gente. Só que daí, aqui eu tenho algo extraordinário, porque quando eu vejo aí pessoas de frente, tentando resolver algo de forma colaborativa, eu tenho um cenário que às vezes não mostra o quanto isso pode transbordar. E eu falo isso porque preciso confessar uma coisa aqui. Eu fiquei efetivamente 23 anos em sala de aula, dando aula diariamente de física para o ensino médio, cálculo para engenharia. E o seguinte, meus queridos amigos, quando eu cheguei no meu 21º ano, no início do 21º ano, eu me achava o melhor professor de física e matemática do planeta. Eu me achava inabalável, eu já sabia de tudo sobre matemática e física. E aconteceram algumas coisas na minha sala de aula que me tiraram o chão. Me tiraram o chão porque eu procurava resistir e não deixar essas novidades entrarem. E quando eu permiti esse movimento de deixar coisas novas fazerem parte da minha abordagem ao conteúdo, da minha metodologia, das ferramentas que eu usava, daí eu consegui transbordar como professor. Ou seja, aquilo que de repente eu pensava que era só meu, eu consegui compartilhar. Ou seja, é bem o que está acontecendo nessa figura. Só quando eu deixei conhecimentos novos, estratégias novas, coisas novas do mundo invadirem a minha aula, é que eu transbordei e consegui contaminar tudo isso. E só que aí tem um fator determinante. Daí eu entendi qual que era o meu papel como gente em sala de aula, que era verdadeiramente contribuir para o desenvolvimento do meu aluno e ser fonte de inspiração para ele. E para terminar, daí eu quero te dizer uma coisa a todos que me ouvem. Ensinar é uma coisa, os alunos aprenderem é outra. Então eu sei que durante muito tempo eu ensinei muito, mas eu também sei que às vezes os alunos não aprendiam, porque eu não conseguia incorporar esse ser inspirador com os ingredientes do mundo. Então essa é a mágica de hoje em dia. A escola do presente e no futuro, ela precisa ter esses ingredientes e essa reflexão necessária. É isso aí. Eu concordo totalmente com você, Mota. Eu acho que o processo de ensino-aprendizagem é o que você falou. Ele é uma via de mão dupla, né? Assim, se eu não souber que está voltando e está aprendendo, não teve ensino. Essa é a verdade, né? A gente acha que está ensinando, se o aluno não aprendeu, não teve ensino. E teve uma fala tua aí que me chamou muito a atenção, que é exatamente o que você falou, que são as soft skills, que é o que o professor vai precisar ter, né? Quer dizer, não é só conhecimento técnico naquela disciplina, no que ele está ensinando. Tem muitas outras coisas que vão permear tudo isso. Tem uma pergunta aqui do público que eu queria fazer para você, da Georgia Godoy, do Cantário Glauber. A cultura chinesa valoriza o objeto quebrado usando ouro nas emendas. Como essa quebra do normal permitirá uma valorização ao fazer do professor e do processo ensino-aprendizagem? Boa pergunta, acho que é bem isso mesmo, né? Acho que como que vai ser essa emenda aí, esse ouro da cultura chinesa aí no processo ensino-aprendizagem com o professor? Show de bola. Isso é o que eu chamo do fio da meada da educação. Até tem um podcast meu recente e um artigo que eu falo exatamente isso, de a gente acertar a mão aí nessa costura entre o mundo, entre o ser humano e a tecnologia, né? Mas isso não será possível se todas essas partes não enxergarem claramente, por exemplo,
novas metodologias de ensino, essa educação mediada por tecnologia, um possível caminhar diferente da escola assim que nós reabrirmos as portas. Tem muitas questões que serão novas para todos nós. Mas o que precisa ter claro é qual é o papel da educação nessa sociedade. Qual é o papel verdadeiro de um professor em sala de aula hoje, com tudo que nós estamos vivendo, meus amigos? Será que o papel de um professor é ficar expondo o conteúdo, acreditando que o aluno realmente está aprendendo? Tem professores que são excelentes expositores, e eles causam nos alunos aí a ilusão de fluência. Professores, eles são tão mágicos que você explica tão bem o conteúdo de forma tão esmiuçada que o aluno sai de uma aula extraordinária, expositiva, pensando que é gênio. Mas se ele tiver que fazer uma prova uma semana depois, ele não vai bem, porque aquilo não ficou internalizado, não ficou compreendido, não foi exercitado. Então nós temos também que acabar com essa ilusão de fluência, e para isso eu preciso método e preciso tecnologia como ferramenta e não como fim na educação. E preciso, acima de tudo, professores inspiradores, porque a educação é um processo de relação entre pessoas. Sem essa relação, essa conexão, nada de extraordinário acontece. E, professor, acho que a tecnologia ela vem para ajudar, né? A tecnologia ela só tem efetividade quando o ser humano se empodera dela. A tecnologia ela não substitui nada. Ela só tem resultado quando ela é empoderada por alguém e alguém direciona a melhor forma de fazer isso, né? Essa é a verdade. Acho que o professor, a hora que conseguir usufruir dessa tecnologia, o que você falou, um pouco da resistência, se agora ele conseguir quebrar, a gente consegue avançar muito mais, né? E o ensino-aprendizagem realmente acontece. Pensando nisso, professor, eu acho que tem uma pergunta aí eu, voltando na minha cadeira de alguns anos atrás, como coordenadora de escola, né? Assim, diretora, era uma preocupação minha, que é assim, toda crise traz oportunidades e traz aprendizados, né? Como que a escola deve se preparar para esse novo normal? Porque tem um ponto aqui que há 60 dias atrás, eu falo aqui conversando com você mesmo entre professores, se há 70 dias atrás, 80 dias atrás, a gente falasse que a gente ia dar aula 100% online, o pessoal ia rir da nossa cara, até eu ia rir, tá louco, já se viu, de maneira alguma, para passar um vídeo, para usar uma lousa na sala de aula ali, interativa, e olhe lá. E realmente virou, é o uncertainty, né? A incerteza que você trouxe. A gente está num mundo VUCA, a gente não sabe o que pode acontecer e tudo realmente foge do nosso controle, né? E acho que agora a gente tem um tempo para ser proativo, gestão mesmo escolar, que eu acho que isso é super importante agora, como diretor, coordenador, tem que pensar. Como que ele tem que se programar? Como que ele pode começar já a se programar para quando voltar esse novo normal, que a gente não sabe se é daqui um mês, 2, 3 ou um ano, para que ele possa já se preparar, né? Então, como que ele deve já se preparar? O que ele tem que começar a pensar, professor? Show de bola, muito bom. Veja, eu tenho algo que eu quero compartilhar com vocês que eu acho que cabe muito bem nisso que você está trazendo aí, nessa outra questão, nessa outra provocação. Então eu quero falar o seguinte para vocês. Eu quero aqui, por meio de uma tirinha, fazer uma ebulição cerebral. Acompanhem essa tirinha aí da Mafalda. Eu adoro a Mafalda porque a Mafalda ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela é muito sagaz. Então ela está ali vendo alguém que está explicando algo para ela ali, ó. Ela está baixadinha, o adulto também está ali, tem um vasinho com terra ali, e o adulto está aplicando ali, está vendo? É só pôr a sementinha, cobrir, e a Mafalda tenta. Regar um pouquinho, e daí ele diz, daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. A Mafalda levanta revoltada e diz, você tinha que contar o final? Isso que está aqui retratado com 4 figuras acontece diariamente em salas de aula. Os professores adoram contar o final do seu conteúdo e não deixam o aluno experimentar, descobrir e, em cima das descobertas, questionar. Eu digo para vocês, meus queridos, ensinar não é contar para os outros aquilo que a gente sabe. Imagine se fosse tão simples assim. A gente colocaria as pessoas diante dos seres mais espertos do planeta, essas pessoas contariam para outro o que ele sabe, e o outro ficaria exatamente igual a ele. Então, por isso que pensar nessa educação, que é uma relação entre pessoas que são diferentes, é algo muito, muito assim,
efervescente, é algo muito extraordinário. Mas ensinar para os outros não é contar aquilo que a gente sabe para esse outro. O professor do século XXI, o professor de hoje, ele é definido como, aliás, ele precisa ser. Uma definição moderna de professor é que ele seja um designer de experiências emocionantes de aprendizagem. Ou seja, a aula tem que ser uma experiência para o aluno. Não é falação, não é quadros e mais quadros cheios, não é passar slide o tempo todo, tem que ser uma experiência. O aluno precisa tocar o conteúdo de alguma forma e precisa confabular, trocar ideias com os colegas. Só que para isso, Dani e queridos educadores que estão aqui, a gente tem que pensar diferente. Tem que pensar diferente para poder fazer diferente. E eu estava insistindo muito nisso nos meus trabalhos, nas minhas consultorias e palestras, workshop e tudo mais, eu estava insistindo nisso e de repente, como você falou no começo, nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Ou seja, lá no mês de março, quando disseram assim, bora fechar as escolas, todo mundo fechou e ficou nebuloso para muita gente. De repente, no começo de abril, o pessoal começou a realizar o chamado ensino remoto emergencial, que não é sinônimo de EAD. As escolas presenciais, nesse momento, não estão fazendo educação à distância. Faziam, até esses dias atrás, um ensino remoto emergencial, porque, o que a gente tem que fazer? A aprendizagem não pode parar. Vamos lá, o que a gente pode fazer? A maior parte das pessoas foram via web, foram para a internet. Locais que não tem como, vai por TV, vai por rádio, vai por correspondência, código Morse, sinal de fumaça, sei lá. Cada um tem que olhar para a sua realidade, mas a maior parte dos alunos do planeta estão sendo atingidos com o conteúdo via web. Beleza. Depois que a turma entendeu essa emergência, agora muitas escolas, talvez todas que estão aqui nos assistindo, estão fazendo isso com essa intenção. Então nós estamos no momento de ensino remoto intencional. Todo mundo já entendeu que tem que ser assim, então vamos nessa, certo? Ou seja, agora os professores estão talvez entendendo, e mantenedores de escola, e coordenadores, diretores, o seguinte: um professor, ele precisa ir para a sala de aula. Entenda esse ir para a sala de aula como sendo ou essa nossa sala de aula com essa interface eletrônica, ou a sala de aula presencial de daqui a pouco, que vai reabrir tudo. O professor tem que ir para a sala de aula com essas duas pílulas. Na mão direita, uma pílula chamada ser humano inspirador. E na mão esquerda, uma pílula chamada tecnologia. E eu vou até justificar o porquê. Porque quando a gente dá uma olhada, por exemplo, aí na educação básica, os professores precisam contemplar pelo menos as 10 competências gerais da BNCC. E quando você bate o olho aqui, você vê várias competências que, ao esmiuçar cada uma delas, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas eu quero destacar só duas e que tem a ver com isso que eu estou dizendo para você de humano e tecnologia. Quando eu olho para esse cenário da BNCC, e destacando só duas, cultura digital, trabalho e projeto de vida, eu entendo que eu preciso do humano, sim, trabalho e projeto de vida, e também preciso do tecnológico. Então isso já era premissa. Não tem como o professor fazer um plano de aulas de um ano inteiro contemplando só um ou outro. Tem que ter ambos. Só que quando eu dou uma olhadinha bem de perto, Dani e professores, o que eu vejo em muitas escolas? Galera enfileirada. Isso aqui não serve para o mundo. Eu, quando era aluno, eu sabia que o meu colega da frente não tinha tomado banho, não tinha trocado a roupa durante a semana, porque eu olhava a mesma mancha na camiseta dele de segunda a sexta. Ou seja, eu não conseguia ver o olho do meu colega, eu via a nuca dele, a parte de trás da cabeça. E isso não serve para o mundo, porque a escola me treina para ver a parte de trás da cabeça e quando eu vou para o mundo eu tenho que conversar com as pessoas olho no olho. E ainda, quando eu fazia a prova, eu tinha que fazer a prova sem poder olhar para o lado, sem conversar com ninguém, sem consultar nada, e isso ainda existe. Eu vejo hoje nas minhas consultorias a escola perguntando ao professor, como é que eu faço a prova no ambiente virtual, o aluno vai colar, e a pergunta é, por que prova? Não faça a prova agora, faça portfólio. Cada entrega do aluno vale um pouquinho de nota. Quem entregar mais e com qualidade ganha nota. Então é simples resolver isso. Não posso ficar preso a uma mentalidade ultrapassada, como se eu tivesse o poder de colocar os meus alunos como se fossem borboletas enfeitando um painel como esse aí. Todo mundo bonitinho, enfileirado, só que todo mundo morto. E nós não podemos fazer das escolas algo morto. Nós, aí já estamos atrasados. Fazendo uma analogia ao Back to the Future, de volta ao futuro. Estamos aqui somando partes
pensando no futuro da educação, eu olho para o meu relógio e digo assim, estamos atrasados. Estamos atrasados porque o futuro da educação é isso que eu coloquei nesse post-it que eu vou dar de presente para vocês. Ó. Aqui está escrito que o futuro da educação é o quê? Híbrido. Ou seja, é um híbrido presencial conectado. Vocês nessa figura aí, ó, e contemplam o que eu quero dizer. Vocês estão vendo nessa figura, nessa imagem, nessa foto, tudo o que eu estou dizendo. Os alunos estão na escola, presencialmente, com os colegas, não estão enfileirados, têm todos os materiais que eles precisam e provavelmente eles estão ali fazendo um game da escola, conectados. Eles estão na escola e estão conectados. E isso é algo incrível. Então, meus queridos educadores que estão aqui, já para finalizar essa resposta, eu digo que logo que reabrirem as portas da escola, você estará nessa encruzilhada. Se você for pela esquerda, você vai para os velhos caminhos. E eu te afirmo que olhando para o darwinismo educacional, que você vai falir. Então aconselho que você siga o caminho da direita, porque é um caminho de mudança. Precisamos mudar, porque senão a nossa educação no nosso país nunca será destaque no mundo, estaremos sempre agonizando rankings do PISA. E para que você possa falar mais comigo, aí está o meu Instagram, @prof.mota, e com esse QR Code você acessa todos os meus contatos, meus projetos, plataformas, tudo que eu faço na vida. Então, para mim, Dani, eu espero ter respondido aí essa pergunta para você. E estamos juntos aí, somando partes para fazer do nosso país uma educação sensacional. Professor, obrigada, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para você, porque a caixa aqui tá bombando, tá? Eu tô com o meu ponto aqui, tá bombando aqui, eu tô selecionando, mas acho que tem uma fala tua aí. Deixa bombar. E deixa eu te falar, nessa tua fala, eu lembro muito quando eu estava do lado de escola mesmo, né? Coordenadora, diretora, e eu acho que essa crise traz uma oportunidade, que traz muito com o que a tua fala falou, que para mim sempre foi uma angústia minha, tá? Também como professora, coordenadora, conversando com os professores, que era, até 70 dias atrás, vamos colocar assim, tá? 60, 70 dias atrás, a gente estava num modelo que para mim era muito assim, eu gosto dessa frase, que é assim, a gente tinha alunos do século XXI, tendo aula com professores do século XX, usando metodologias do século XIX. E a gente sabe o quanto que a gente estava sofrendo com isso, né? O quanto que era desafiador para o professor, quantas vezes conversava com escolas, professores, diretores, era angustiante, porque a gente não conseguia acertar isso, né? E acho que essa crise traz uma oportunidade da gente acertar essa equação que nunca se casa, que é um pouco do que você falou, né? Da fila de ônibus, que é aquela coisa enfileirada, então você quer pensar em novas metodologias, mas você ainda está com a cabeça no século XIX de metodologia, então como que você acerta tudo isso, né? Eu acho que muito bem, e acho que aí é uma provocação minha aqui também para as escolas que estão nos ouvindo, que é, a gente tem que agora, quando voltar para o novo normal, focar nos professores. Não adianta também exigir se a gente não capacitá-los, se a gente não dar formação, se a gente não entender qual é a necessidade do nosso time de professores e dar para eles ferramentas para que eles possam desenvolver as competências que você mesmo trouxe, né, professor? Então, acho que isso ajuda bastante, né? Deixa eu colocar uma pergunta aqui. É um tripé que não pode ser deixado de lado e eu serei breve. A escola precisa investir um mínimo em infraestrutura e uma plataforma, um aplicativo, alguma ferramenta inovadora. Investir no seu time de professores, ou seja, tem que ter esse investimento na formação do professor para esse novo mundo. E o terceiro pé é o seguinte: existe um tabuleiro da escola de pessoas. Quem de repente não seguir a música que a escola quer trocar, infelizmente não tem espaço para essa pessoa, porque senão não tem como inovar, entendeu? Você tem que ter contigo a galera que está afim de seguir um caminho que é para inovação e para transformação da educação, não tem saída. Não. Tem uma pergunta aqui do Isaías Bispo, do Instituto Social Santa, não estou conseguindo ler aqui a conclusão da escola dele, mas ele pergunta assim, olha, precisamos mesmo nesse momento de fato ressignificar as relações, né? E nesse contexto atual, então, mais ainda. Questione o professor Mota aí sobre esse ressignificar as relações. Então, para fechar aí a nossa conversa, professor, vou pedir para você responder essa questão aí do Isaías, porque isso aqui é um assunto que se deixar nós vamos até 10 da noite aqui, professor. Você e o pessoal aqui dessa sala só discutindo aqui, pensando em novas possibilidades. Bora fazer mais umas 3 lives, uma seguida da outra aqui, tranquilo. Veja, ressignificar e pensar em relações e tudo mais.
Harvard, por meio do Harvard Business Review, ou seja, uma publicação que eles fazem muito contundente sobre coisas do mundo, recentemente saiu o seguinte: no mundo cada vez mais tecnológico, precisaremos cada vez mais de pessoas que entendam de pessoas. Beleza. Então é o seguinte, daí eu estava semana passada fazendo uma live com pais de alunos da educação infantil da escola X. Não tem nem legislação, LDB nem fala desse ensino remoto para educação infantil, mas a aprendizagem não pode parar, então, ou seja, a criança tem que experimentar, campos da experimentação. Mas pro lado de cá, o aluno está em casa com os pais, ele é gente pequena, ele é um anjo, ele não sabe ligar o celular, o tablet, o notebook, nada, o pai tem que estar junto ali. E como que a professora vai lá acessar junto? Professor, seja criativo, levante essa bandeira de criatividade. E eu já deixei aqui, Dani, professores, até o meu mascote da educação infantil. Ó. Eu falei, professoras, crie um personagem. Tá aqui o Joca, ó. Diga assim, grava pequenos vídeos pro teu aluno pequenininho. Diga assim, meu aluno, minha aluna, o Joca tá aqui louco para conhecer vocês. Ele está fazendo algumas atividades, a professora está mandando aqui essa atividade para você fazer isso, depois eu e o Joca queremos olhar e tal. Você acha que se a professora começar a mandar esses vídeos, estou me referindo só a um segmento de ensino, esses vídeos personalizados e falando o nome do aluno, estou com saudade, entregar carinho, entregar afeto, você acha que não é possível fazer isso diante de uma câmera, de um celular, de um notebook? Claro que é possível. E ainda, ela vai estar plantando tanta coisinha que vai chamar a atenção desse anjo, que quando a escola voltar ao normal e que seja breve, daí ela ali, com eles ali, naquela rodinha, na contação de história, no recorta, cola, massinha de modelar, palitinho, coisas incríveis vão acontecer. Então, isso que é ressignificar. Não é o professor ficar aqui tentando dar a aula de sala de aula na frente da câmera do notebook. Ninguém quer isso. Pessoas vivas querem coisas vivas. A educação precisa ser efervescente, meus queridos amigos. Isso é ressignificar. Chega de escola morta por aí. Não, perfeito, professor. E eu acho que essa crise, por mais que ela doa, e ela é dolorida, né? Mas foi forçado os professores. Eu acho que aqueles professores, tem algumas perguntas aqui no nosso chat falando das resistências dos professores. Assim, na minha visão agora, de novo, coordenadora, diretora, o professor que ele era resistente até 60 dias atrás, ele foi obrigado a quebrar essa resistência, né? Colocar a resiliência dele em prática. Então, assim, tem uma oportunidade nossa aqui como gestores, que é aquele mais resistente da tua escola, ele teve que quebrar, ele teve que testar, ele teve que ver novas opções, entendeu? Ele teve que se revisitar como professor, né? Então, vamos aproveitar essa janela para isso. Então, já que foi dada essa janela, que você falou, não vamos para o caminho esquerdo, não vamos para o darwinismo, pelo amor de Deus, vamos para o outro lado e vamos se conectar aí nesse modelo híbrido, porque a verdade a aula nunca vai deixar de existir, o professor nunca vai deixar de existir, relacionamento precisa, o aprendizado precisa de relacionamento, mas vamos se empoderar como Batman aí de ferramentas para melhorar a qualidade do nosso aprendizado. Acho que essa daqui, para mim, a tua fala foi perfeita para isso, e já estão me chamando aqui no ponto que nós estamos atrasados, viu? Já estão aqui, tá gritando aqui no meu ponto que tá acabando, mas vamos lá, eu faço mais 2 minutinhos. Eu quero falar mais uma coisa para complementar, e também isso será bem breve. Gestores educacionais, coloquem um tempero chamado ousadia nas decisões de vocês. O Ford, antes de lançar o primeiro carro, porque a galera só usava carroça, ele chamou muita gente numa praça e perguntou assim: gente, vocês querem um cavalo melhor, mais robusto, geneticamente modificado, ou vocês querem um carro? Todo mundo se olhou e falou assim: carro? O que é isso? Nós queremos cavalo, um cavalo melhor. Ele foi pro galpão e fabricou carro, certo? Então, às vezes, você tem que ser ousado para também provocar a mudança. Então, gestores e coordenadores que estão me ouvindo aqui, provoquem essas mudanças que vocês não vão se arrepender. E é provocar, né, professor? Provocar, porque o provocar vai gerar aprendizados. Ninguém sabe como vai ser. A gente tem que só estar aberto para aprender junto. Vamos errar junto, acertar junto e descobrir qual que é esse novo normal.
Então, professor, muito obrigada. Então, já me gritando aqui no ponto aqui, foi um prazer. O chat aqui está bombando, nós vamos tentar responder aqui as perguntas das pessoas que eu não consegui responder, mas acredito que muitas das perguntas que veio aqui são bem similares. Tenho certeza aí que, dependendo do como for aqui, professor, acho que a gente já pode até pensar numa próxima live, trazer você de novo, a gente traz as mesmas pessoas para esse assunto. Muito obrigada, professor, um prazer tê-lo aqui. Valeu mesmo. Gratidão é minha. Valeu, um abraço para todos vocês, sucesso, estamos juntos sempre. Contem comigo para tudo que vocês precisarem e vamos lá fazer essa transformação na nossa educação. Gratidão a todos vocês, viu? Um abraço. Valeu. Um abraço, professor. Obrigada. Pessoal, enquanto a gente organiza aqui a sala virtual para a nossa próxima parte aqui do evento, que a gente vai conversar aqui com duas diretoras parceiras nossas aqui da PAR, para também pensar junto aqui como que foi tudo isso com elas. Acho que é super importante ouvir como que está na ponta. Vou chamar aqui para a gente assistir um vídeo rapidinho sobre a PAR, explicar rapidinho o que é a PAR. Preste atenção no vídeo, porque depois do vídeo a gente vai ter duas perguntas dos quiz, duas perguntas das 4 do quiz, que vai valer lá o Vale Voucher da Saraiva de R$50. Então assiste, porque o vídeo vai trazer as respostas para vocês responderem as perguntas, tá bom? Dani, que é meu ponto aqui, meu xará, roda o vídeo aí. O mundo mudou, mas e a sua escola? A maneira como lidamos com a educação também deve mudar, e para melhor. Estamos aqui para te ajudar nesta tarefa. A PAR é uma plataforma educacional que combina livros didáticos de qualidade, recursos digitais e ferramentas de apoio. Uma solução completa que facilita o seu trabalho e ajuda a alcançar os objetivos da sua escola. E como fazemos isso? Juntos, através da implementação do ciclo de gestão de ensino, fundamentado em 4 etapas: planejamento, desenvolvimento, avaliação contínua e intervenção pedagógica. Criaremos juntos um ciclo personalizado, que converse e se adapte à proposta pedagógica da sua escola, garantindo autonomia e liberdade. Ao adotar livros didáticos do catálogo da PAR, uma série de benefícios estarão disponíveis para a formação de alunos criativos e preparados para os desafios da vida. São soluções de avaliação direta, uma plataforma completa para apoiar a rotina de estudo dos alunos, cursos de formação continuada e aperfeiçoamento de professores, uma metodologia de ensino da língua inglesa acessível e flexível, um programa de desenvolvimento de competências socioemocionais para os alunos. E o principal, a assessoria pedagógica de um educador experiente que estará presente para entender como a escola quer se desenvolver e trabalhar com essas soluções. Acreditamos na força do vínculo e no seu poder transformador. Tudo por uma educação mais próxima e mais humana. Entre em contato conosco e conheça um pouco mais da PAR. Nossos especialistas estão à sua disposição. Tá vendo? Ao vivo tem esses problemas, gente. Eu estava no mudo aqui, já tinha falado tudo do quiz. Desculpa aí, gente. Vamos lá, tirei aqui mais uma vez. Vamos lá, então. Vocês acabaram de assistir o vídeo da PAR, explicar rapidinho o que é. Então, agora a gente vai para as duas perguntas do quiz. Lembrando que quem responder mais rápido as 4 perguntas, as 50 pessoas que responderem mais rápido as 4 perguntas e tiver certo, tá? Vai ganhar um voucher da Livraria Saraiva de R$50, tá bom? Então, Dani, meu ponto aqui, vamos lá? Primeira pergunta, vai aparecer no slide de vocês aí, tá? Vamos lá então, gente. A primeira pergunta aqui é: como é chamada a ferramenta da PAR utilizada durante a parceria para ajudar a escola a melhorar o seu processo pedagógico e assim alcançar melhores resultados, tá? A, CGE, Ciclo de Gestão de Ensino.
B, PPI, Programa de Planejamento Institucional, C, GDE, Grupo de Discussão Escolar, ou D, CGP, Ciclo de Gestão Par. Escolhe aí qual você acha que é a opção, clique em enviar, lembrando que essa ferramenta da Par é o nosso coração, é exatamente que com ele o assessor vai sentar com a tua escola, vai entender a necessidade por segmento, qual que vai ser, nós vamos montar um plano de ação com vocês, e aí a gente olha para dentro da plataforma, a gente tem várias ferramentas na Par, dentro dessas ferramentas, qual é aquela que vai ser trabalhada no CGE naquele teu ano. Então tem escola que o foco vai ser mais digital, tem outros que o foco vai ser mais formação de professores, tem outros que vai ter um trabalho aí de marketing com a nossa parceria com a EME, que é uma parceria de agência de marketing nossa. Então, cada escola tem o seu próprio CGE, porque é exatamente a forma da gente fortalecer a identidade da sua escola de livro didático, tá? Então, vamos lá, selecionou, mandou enviar. Vamos para a segunda pergunta, Dani. Enquanto não vai para a segunda pergunta, falha minha aqui, gente. De novo, tá aí. A resposta é a letra A, CGE. Então, quem colocou CGE ganhou um ponto aí. Vamos torcer para, se você colocou CGE, que você tenha sido uma das 50 primeiras pessoas aí para ganhar o nosso voucher da Livraria Saraiva, tá? Vamos para a segunda pergunta, então? Segunda pergunta, gente. Qual o nome da plataforma digital de estudos da Somos, usada pela Par? A, plural, B, singular, C, Par Digital ou D, Somos Digital? Seleciona, clique em enviar. Lembrando que essa plataforma digital é aquela plataforma onde a gente tem umas funcionalidades onde a gente envia atividade para o aluno acessa os seus livros didáticos que ele adotou da Ática, Saraiva, Scipione atual, tem banco de questões. Nesse momento agora de pandemia, é através dessa plataforma que a gente faz as aulas síncronas ou assíncronas, de acordo com a realidade da escola, tá? Qual é o nome dessa plataforma? Clique em enviar. Vamos ver qual é a resposta, Dani. Resposta é A, plural. Se você colocou plural, mais um ponto para você. Depois aí no final tem mais duas outras perguntas. Vou pedir para vocês ficarem com a gente também no final, que aí a gente vai fazer as duas últimas perguntas para fechar o quiz e a gente aí descobrir. E aí amanhã, as 50 pessoas que responderem primeiro vão ganhar o voucher, tá? Vamos agora para o nosso segundo momento. Nesse segundo momento aqui, gente, nessa roda de conversa, a própria proposta aqui do webinário era conexão, e muito que a Par faz é conectividade. A gente sabe que escolas de livro didático são escolas que às vezes se sentem sozinhas, a gente que já teve por isso tem sensação, às vezes, que só acontece com a gente, né? Parece que só acontece com a tua escola, parece que só você está passando por aquilo. Então, nada mais que melhor do que um momento desse para a gente se conectar. Eu gostaria de convidar aqui duas pessoas queridíssimas minhas, que já são parceiras da Par desde o início. Esse ano é o 4º ano da Par. Gostaria de convidar a diretora Camila Mesquita. Ela é a nossa diretora do Colégio Mesquita aqui de São Paulo. Ela é mantenedora, diretora pedagógica. Essa escola já tem 35 anos, tem mais de 1.100 alunos e é uma escola parceira nossa. Foi uma das primeiras escolas da Par em 2017. Ela está desde o início da gente aí, nos ajudando com feedback, nos ajudando a evoluir nessa parceria. Bem-vinda, Camila. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite e aí por participar dessa divisão aí com tantos profissionais. Obrigada, Camila. Vou juntar aqui, vou também chamar a diretora Rose Pontes, que é uma outra diretora e fundadora do Colégio Universo de Fortaleza, uma escola parceira nossa já desde o início também. Esse é o 3º ano de parceria, uma escola que já tem 37 anos, mais de 800 alunos, e aí está junto com a gente nessa parceria. Bem-vinda, Rose. Oi, tudo bem? Prazer é todo meu. Que bom estar aqui conhecendo Camila, ter ouvido Mota. Estive vendo Mota no Bet Educar. Realmente é muito estimulante ver uma pessoa
que ama a educação, que dá força, que vibra. Acho que essa tarde vai ser muito proveitosa para todos nós. Vamos lá. Não, tenho certeza. Acho que a gente que está nesse momento agora de pandemia, que não é nem que a gente fica fechado na nossa escola, né? A gente está fechado agora na nossa casa, se conectando. Acho que é super legal a gente trocar aqui um pouquinho de figurinha. E até aqui do lado da PAR, ouvir um pouco de vocês, para que a gente também aqui desse lado evolua nessa plataforma nos próximos meses e próximos anos, para cada vez mais dar o suporte para vocês. E aí, Camila, Rose, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, de experiência da ponta. A gente ouviu aí o Mota falando de se adaptar, né? Esse mundo veio e nos obrigou a se adaptar de uma hora para outra. Eu queria saber como é que foi na ponta com vocês, como foi o D+1, né? A gente acordou, dormiu de um jeito, acordou de outro. Qual que foi as primeiras sensações? Como que foi isso na escola de vocês, Rose? Medo, Camila. Medo, Dani. Pânico, tá? Não, isso não é comigo. Tô saindo fora. Mas depois eu vi que é comigo mesmo. Eu não posso abandonar esse campo, né? Eu tenho que dar o que eu tenho de melhor em mim, a minha criatividade, o meu amor pela educação, fazer com que os meus alunos vibrem, gostem das nossas aulas digitais, procurar um parceiro como a Plural, uma plataforma Plural que está nos dando muito suporte. Eu tenho que agradecer muito isso a vocês por conta da nossa querida Luísa, que faz webinários maravilhosos, nos faz os professores cada vez ficar melhor e assim termos aulas melhores para os nossos alunos. E você, Camila, como é que foi lá no Mesquita, no D+1? Qual foi a sensação? Como que pegou vocês? Como foi os primeiros dias aí desse momento que ninguém esperava? Uhum. Não sei como que aconteceu em todos os estados aí, né? Aqui em São Paulo, a gente teve que seguir as orientações governamentais da Secretaria da Educação, então a paralisação foi gradual, não teve um dia específico para isso. Então a gente ficou aí com uma semana com professores sozinhos na sala, né? Equipe trabalhando e 2 alunos, 1 aluno, esses que os responsáveis ainda não haviam planejado com quem deixariam. E aí eu lembro de uma fala dos professores falando: o silêncio dos corredores ensurdece, ecoa nos meus ouvidos. Então, aí um sentimento é esse, o sentimento de ecoar, né? Do silêncio que ecoa. Uma outra questão que eles colocavam é a dúvida e a incerteza que gerava naquele momento. Então, os alunos e famílias tinham perguntas que a gente não tinha como responder, né? Que a gente não tinha nem aonde buscar resposta para ajudar o aluno. Além disso, tudo aquilo não parecia real, como aí a parceira Rose falou. A gente estava nas vésperas das provas bimestrais, aquela semana de revisão, aquela agitação, e de repente do nada tudo para. Então a sensação é que não parecia nada real. Aí uma outra questão que eles colocavam é assim: os professores falavam para a gente: vamos gravar as videoaulas para já deixar pronto, para já deixar preparado, vamos fazer a revisão. A gente sabe que a semana de revisão é importante, que ela acontece em todas as escolas, e aí eles completavam. Porque a gente sabe que quando voltar, a gente entra com conteúdo novo, a gente vai dar conta disso. Então, eu sentia nos professores, no fundo, uma sensação um sentimento, né, de esperança. Então, eles achavam que tudo aquilo ia acabar logo e que logo a gente estaria de volta aí com todos os alunos. Uma outra sensação que eles colocavam, que eu percebi, e aí bate um pouquinho com o que o Mota falou, é a questão da união dos professores. Então, professores engajados, se ajudando, o que sabia gravar, o que não sabia, participando um com o outro, né? E por último, foi a sexta-feira, que foi a sexta-feira final, foi aquela tristeza na hora de bater o ponto. Falava que o ponto naquela sexta-feira era mais triste que um velório. Então, coordenadores, diretores com milhares de livros e cadernos, materiais que nunca saíram do colégio, que precisavam ser retirados porque a gente ia começar a fazer um trabalho de casa. Então, uma tristeza grande. E Camila, e como é que foi dentro das ferramentas da PAR? Claro que nesse momento de pandemia
a ferramenta do plural é a que ganha aí um olhar primário, né? Porque é onde a gente está usando para dar as aulas síncronas e assíncronas. Como que foi o uso da plataforma antes e depois, né? Porque a gente sabe que antes ela era uma das ferramentas, né? E aí de uma hora para outra ela vira a ferramenta, né? Qual que foi a experiência de vocês? Como que foi isso? Isso. Lá no Colégio Mesquita, a gente já utilizava a plataforma, apenas a plataforma plural, no ensino médio. A gente acreditava assim, por conta da linguagem, por conta da tecnologia, éramos assim, pensávamos assim, né? Mais adequado para essa idade, mais jovial, vai caber mais para eles. E aí, com a quarentena, veio a necessidade do ensino à distância, mas o infantil e o fundamental não tinha acesso ao plural. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou rapidamente, como o Mota colocou também, né? Gravar videoaulas e disponibilizar no site do colégio. Naquele momento, a gente acreditava que aquilo era o necessário, mas com o tempo, a necessidade do contato com o aluno, a necessidade daquele entrosamento aluno-professor, as piadinhas e etc. Então, faltava esse momento. Então, a gente pensou a princípio, vamos disponibilizar o e-mail dos professores para ter esse contato? Também não bastava, não era esse momento, precisava desse contato mais direto. E aí foi quando a gente pensou de fazer o cadastro no plural de todos os alunos do colégio, do infantil ao ensino médio, né? Que na verdade já tinha. Fizemos todos os cadastros de todos os alunos no plural. Parecia que aquele cadastro não ia ser tão fácil, que aqui ia ser uma dificuldade para todos nós. Então, fizemos uma equipe, mas rapidamente todos os alunos já estavam cadastrados. A gente conseguiu ter assessoria, ter os tutoriais, né, na plataforma plural, para que professores e coordenadores pudessem treinar, e aí rapidamente conseguimos cadastrar todo mundo. A dificuldade, na verdade, veio quando a gente começou realmente a utilizar a plataforma, né? A gente fez aí um cronograma de aulas, com pouquíssimas aulas, para dar tempo de todo mundo se adaptar, tanto o aluno quanto o professor. E a dificuldade veio mesmo quando os professores, quando os responsáveis não conseguiam acessar, né? Porque o novo, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, tira as pessoas do conforto e gera medo. Cada pessoa reage de uma maneira. Então, muitos pais estavam questionando a distância, de repente, uma mudança tão grande como essa, e eu consigo ver a aula depois, e a aula vai ficar gravada, como que vai ser? Então, a gente necessitou muito nesse momento da ajuda, do suporte do plural, e aí eu aproveito a oportunidade para parabenizar a equipe, pela exatidão do pessoal do plural, pela ajuda, pelas dúvidas sanadas. Eu falo assim, que entre alguns escorregões de uma adaptação, que é normal, a gente conseguiu garantir a aula à distância de todos os alunos através da plataforma. Legal. E para você, Rose, lá em Fortaleza, como é que foi o uso da plataforma antes e depois, né? A gente sabe que a plataforma era uma das ferramentas e aí, de repente, vira a plataforma. É um pouco do que a Camila falou, né? Tinham segmentos que talvez não... Nem segmentos, professores que usavam mais, outros menos, e aí, de repente, todo mundo tem que usar. Como que foi a experiência lá no Universo? De fato, Dani, a gente usava em Fundamental 2 e médio, né? Vamos dizer que a gente usava 20% da capacidade que tinha a plataforma. Então, em menos de 3 semanas, a gente passou a usar a totalidade dela. Hoje, 18 horas, a gente vai ter uma nova ferramenta, ou seja, o aluno não precisará mais pedir permissão para entrar em sala de aula. Nós não tivemos dificuldade em enturmar as nossas outras turmas de Fundi 1 e Educação Infantil, pois já tínhamos essa experiência, uma pessoa que tratava disso na escola, a gente sempre teve um bom suporte técnico na escola, juntamos isso às pessoas da Plural e foi, não digo que foi fácil, mas fomos muito bem acolhidos, né? E afora isso, nós temos um suporte maior, que é o nosso programa de liderança, tá? O Além. Os 7 hábitos, os 3 primeiros hábitos, né? Proatividade, objetivamente, primeiro mais importante. Poxa vida, isso foi incrível, está sendo incrível. Como a gente tem trabalhado, como a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos, como temos conseguido trabalhar com as famílias, pois os alunos
a resistência dos alunos ela é infinitamente menor que a nossa resistência, né, enquanto diretores, coordenadores, professores, e a resistência da família. Os alunos receberam isso muito bem. Então, com os 7 hábitos, então, isso aí ficou mais fácil, bem mais fácil para a gente. Ótimo. E aí acho que tem um pessoal que está assistindo a gente aí, vou pedir para vocês fazerem perguntas aqui no chat para a gente. Acho que fiquem à vontade para colocar as perguntas que vocês querem aí para perguntar para a Rose, para a Camila. Acho que agora aqui é troca de figurinha, tá? É saber se a experiência foi boa ou até como que elas lidaram com tudo isso, né? Por exemplo, eu recebi uma pergunta aqui, Rose, Camila, não estou conseguindo ler de quem de que escola que é, mas como que vocês lidam e lidaram com a instabilidade da plataforma? A verdade é, tecnologia, por mais estável que a plataforma seja, ela gera alguma instabilidade, né? E eu acho que nesse momento de insegurança, qualquer instabilidade balança um pouquinho mais, né? Então, balança o pai, balança o aluno, balança o professor. Como que vocês lidaram com isso? Vocês chegaram a se estruturar? Como que foi isso? Até para trocar figurinha aqui, a gente passar aí algumas ideias para o pessoal que está assistindo a gente. Como é que foi lá? Rose? Dani, a gente procurou trazer tranquilidade para os professores, apoio. Dizer para ele que ele nunca estaria sozinho, que ele teria sempre pessoas. Nós temos um grupo de WhatsApp em cada sala de aula, nós temos um professor líder, o professor que está sempre preocupado com os problemas específicos daquela sala, ou seja, cada sala do Colégio Universo tem um professor líder. Tem 2 alunos líderes que cuidam da frequência e cuidam das atividades, das entregas de atividades, ou seja, sempre trabalhando na liderança com todos. E, assim, a estabilidade, ela ocorre, a comunicação franca e aberta não se esconde, mas sempre trazendo a tranquilidade de que aquilo se resolve fácil e outra coisa, não temos outra saída. Então, quando sai do nosso ciclo de influência, quando eu não tenho como modificar a coisa, eu me adapto, eu me modifico para eu sobreviver. Então, se eu não tenho como mexer com essa estabilidade, se eu não tenho como dar fim na pandemia, então eu vou mexer comigo. Eu não vou me importar com as outras coisas e nem vou deixar que essas coisas possam influir no meu resultado final. E assim a gente passa para os nossos alunos. A gente lembra a eles o nosso ciclo de influência. Camila, como é que foi lá para lidar com as instabilidades? Vocês chegaram a se estruturar? Como é que foi tudo isso lá no Mesquita? Sim. Só queria falar que eu sou fã da Rose, hein? Ela é demais também. Quero ter o telefone. Eu acho que o que a gente tem que ver é que a gente encarou a dificuldade de cara, né, de frente. Então, o problema pode acontecer? Sim, ele pode acontecer. Estava todo mundo, o Brasil inteiro estava com atividades remotas, a internet carregada, então sim, poderiam acontecer alguns problemas. E a gente, como a Rose falou, a gente deixou o professor tranquilo em relação a isso. A gente disponibilizou a equipe do TI, né, do colégio, para que as aulas pudessem ser feitas do colégio. Na primeira semana, os professores, a gente fez duas semanas de aulas através do Plural. Na primeira semana, eu percebi que a maioria dos professores queriam estar na escola, precisavam daquela segurança. Mas quando eles viam como era fácil, como eles conseguiam, como o respaldo poderia ser dado também pelas vias digitais, então eles começaram a fazer de casa. E na segunda semana, já a maioria dos professores fez as aulas ao vivo de casa. É isso. E aí, como eu disse... Desculpa, a equipe do TI do colégio estava a todos os momentos para atendê-los. Então, via WhatsApp, como precisavam, eles estavam à disposição para ajudá-los. Acho que o importante aqui, pelo que vocês estão me falando, né, nesse momento que é um momento de instabilidade mesmo, e vamos combinar, no dia a dia de sala de aula, vamos lembrar 70 dias atrás, a gente também não conseguia segurar tudo, né? A gente tinha momentos que às vezes aconteciam algumas coisas na escola que você não esperava, né? Um aluno se machuca, um pai vai ali levar um problema que você não está esperando, então a gente tem que lidar o tempo inteiro com essas coisas que acontecem. E na verdade o que acontece agora é que muda isso para uma plataforma, né? Eu acho que a fala de vocês ajuda porque é o quanto a gente tem que ser proativo como gestor, né? Então,
Então, é o que você falou, você tem um grupo de risco ali do seu TI, 2, 3 pessoas que ficam de plantão ali para dar um suporte, algo acontece, comunicação imediata para as famílias, eu acho que isso é super importante. Tem uma pergunta aqui para vocês, da Maria Mendonça. Ela fala assim: percebemos nesse momento a dificuldade de alguns professores em programar atividades e até mesmo aulas digitais, né? E isso tornou-se quase um empecilho para atender às demandas atuais. Vocês também tiveram essas dificuldades? E como que a escola busca preparar os seus profissionais para atender a nova proposta e modelo da escola atual pós-quarentena? Como que está isso aí no dia a dia de vocês? Dani, eu tenho acompanhado. Na segunda semana, a gente já começou a fazer avaliações, porque nós temos essa ferramenta dentro da plataforma Plural, né? Hoje eu estava vendo o resultado com o meu professor de História. Puxa vida, eu não sei se eu quero mais aquelas minhas avaliações, não, tá? Os relatórios são muito completos. As questões, assim, onde eles acertaram mais, onde erraram mais, onde foi... É tão melhor, por quê? Porque o professor vai parar de ver aquelas avaliações como um castigo, uma chatice, assim, uma pilha de provas para corrigir. Dentro da plataforma, ele vê aquelas correções e ele vai ter o tempo dele para fazer uma análise e observar com mais detalhe aquele feedback, ver o que é que ele pode melhorar, onde foi a parte que ele pecou e que ele tem que rever. Essas ferramentas são fantásticas. Eu acho que a gente, quando voltar, não vai poder ficar sem elas. Camila, e como é que foi lá? Assim, vocês estão conseguindo liderar com outras demandas ou teve uma dificuldade no início com os professores? Como foi no Mesquita? Isso. Como eu coloquei aí no começo, né? O Plural, ele tem N tutoriais que ficam à disposição dos professores. São tutoriais que atendem vários públicos. Então, primeiro, o professor, o coordenador, o gestor de turma. Fora isso, tem todos os webinários do Plural, que também deu toda a assessoria, então a gente não teve muita essa dificuldade. A questão, assim, é quantas ferramentas existem no Plural? A gente talvez, essa questão das provas, como a Rose comentou, dos relatórios, a gente utilizava mais no ensino médio, que eles faziam os simulados pela plataforma online. Então, a gente já tinha acesso a esses relatórios, que são muito interessantes. Aparece aí a dificuldade do aluno e etc. O que a gente tá mais assim de encontro são com as novidades, mas a assessoria e toda a questão do atendimento do Plural tem ajudado a gente bastante, que é aquela questão de como usar o Hangouts, que é a novidade, o Maestro, o Matific. Então, tudo isso eles têm ajudado bastante a gente, a dificuldade aí não tá grande, não. E deixa eu perguntar uma coisa, Camila. Tem uma pergunta aqui do Escola Shekinah. Ele pergunta assim: como trabalhar com a autoestima do professor que não gosta de ver a sua imagem no vídeo e na live, né? Acho que esse foi uma quebra de paradigma, né? Porque a gente sabe que professores nunca gostaram de ser assistidos, serem gravados. Vocês tiveram essa resistência, como foi lidar com isso, né? Eu imagino que alguns professores aceitaram melhor, cada um dentro da sua resiliência. Como que foi lidar com isso com os professores, Camila? A princípio, os professores se assustam com o novo, como eu coloquei também, né? O novo tira as pessoas da zona de conforto e gera um medo. Mas aquele professor que ele sabe da responsabilidade dele, ele assume o papel dele e ele está disposto, ele consegue. Então, um professor que tinha mais capacidade, não é nem capacidade, que tinha mais desenvoltura naquele assunto, ele conseguia ajudar o outro e assim foi. Eu contei um exemplo aí para vocês no outro dia, um professor nosso que não tinha nenhuma desenvoltura com a parte da tecnologia, né? Não é só no Colégio Mesquita que acontece, eu tenho certeza disso. Ele não se adequava, não queria usar a plataforma e etc. Quando tudo isso bateu na realidade dele, ele automaticamente teve que se adaptar. E aí a surpresa, quando ele se entregou para a plataforma, ele começou, na verdade, a ensinar os outros como fazia. Ele fez uma aula que ele conseguia duplicar a câmera. Uma câmera ficava voltada para ele, onde ele gesticulava e ensinava, e a outra câmera ficava para o conteúdo como se fosse uma lousa, mas que era onde ele estava escrevendo e colocando as observações. Então, a dificuldade, a princípio, assusta, né? A gente pode até ter uma resistência no princípio, mas depois tudo corre normalmente, com certeza.
E Rose, como é que foi lá essa resistência de alguns professores? Como foi lidar com tudo isso? A resistência, ela é natural, acredito eu, né? Você sai da zona de conforto, é natural. Porém, a pessoa que consegue sair dessa zona de conforto, uma vez vencido o obstáculo, vem a alegria. Eu estou muito feliz nesse momento, tá? E os meus professores também, todos aqueles que conseguiram ultrapassar essa resistência, eles estão conhecendo coisas novas, e à medida que você descobre o novo, você se sente maior, mais empoderado, mais feliz, e assim, você também vai passar isso para os seus alunos, né? Você vai passar esse domínio da técnica para os meninos, e a alegria dos meninos é receberem aquela aula de um modelo diferente. A gente fazia assim, agora nós estamos fazendo dessa maneira. Isso também traz alegria ao professor e estimula para que ele consiga ter novas criações e melhorar a aula dele. Eu estou pensando aqui na fala de vocês, e acho que até um pouco de lição de casa aqui para a gente dar par, né? Eu acho que é um momento também super importante para vocês também, como diretores e coordenadores, até fazerem uma análise nos professores, quais são as competências que eles têm que desenvolver mais, porque agora todo mundo foi obrigado a colocar em teste, né? Então, que foi muito das soft skills que o professor Mota trouxe, né? Então, como trabalhar melhor a formação dos professores, né? Então, quais são aqueles que precisam trabalhar mais aí uma cultura digital, quais são aqueles que precisam trabalhar melhor metodologias ativas, exatamente até para direcionar as formações, e isso fica até de lição de casa para a gente, depois do feedback de vocês, vou até pedir para vocês, porque eu acho que isso é super importante para a gente melhorar o lado de formação do nosso lado para dar esse suporte para vocês. Acho que é super importante também vocês fazerem isso para nos ajudar aqui. Acho que esse exercício aqui de parceria é exatamente esse aqui, né? Como a gente consegue ajudar vocês nesse momento. Tem uma pergunta aqui também que eu acho legal vocês comentarem, que é como que está a relação com as famílias. Porque a gente sabia que a família era sempre afastada, né? Mudou, vocês acreditam que mudou nesse momento, que vai mudar? Como que mudou esse relacionamento com as famílias aí, nesse novo normal que a gente está passando? Rose, como que foi aí no universo esse relacionamento com as famílias? Pois é, nós saímos da nossa sala de aula e fomos dar aula dentro da casa do nosso aluno, né? E a gente se vê dando aula para o aluno, para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia que fica com o aluno. Eu diria que bem franco, bem aberto, e à medida que os dias vão passando, a coisa vai se tornando cada vez mais natural. As crianças também vão criando muita autonomia. Aquela criança que precisava sempre ficar ao lado de um adulto, agora já não precisa mais. Ela já acessa sozinho o aparelho, ela já fica de frente para ele. Na educação infantil, inclusive, quando a gente ficava um tempo menor, agora já estamos conseguindo prolongar mais esse tempo. As crianças já têm aquela habilidade de ligar e desligar o áudio. Então, acredito que à medida que o tempo vai passando, mais autonomia a gente vai conquistando e vamos ganhando também a confiança da família, porque elas vão começando a entender que é um ensino de qualidade, que a gente vai se esforçar para oferecer o melhor para os meninos e que eles vão aprender. E o objetivo é aprender. O que a gente não pode é parar. Camila, tem uma pergunta aqui do Marcelo, do Colégio Oliveira Galeno. Como lidar com o responsável do aluno que não se adapta ao novo? Você teve isso aí na tua escola? Eu acho que tem esse trabalho que a Rose falou, né, de parceria, de mostrar que é um ensino efetivo, que o aluno está aprendendo sim, que o professor está fazendo o seu trabalho, mas você teve esse desafio aí, Camila, como que lidar com esse responsável que não se adaptou ainda com esse novo modelo? Sim, tivemos, né? Acho que todas as escolas passaram por isso, na verdade. Como a Rose colocou, a princípio, a reação dos pais não foram das melhores, né? Tinham pais insatisfeitos, pais que negavam a aula à distância e queriam que ela continuasse presencial, que não entendiam a dimensão ainda, né, de que tudo isso ia acontecer. O que a gente fez, na verdade, eu acredito que muitas escolas fez, é trazer o pai para dentro da realidade. Então,
equipe de gestores, então eu, os outros diretores, os outros coordenadores, tentamos manter um contato direto com esse pai, trazer esse pai para dentro da realidade. Então a gente ligava, a gente conversava, a gente explicava para ele, e quando o pai se sentia acolhido pela gente, pela escola, ele entendia que a realidade era aquela e que a gente, na verdade, estava tentando ajudar, e que o real é esse, né? A gente está fazendo o melhor para tentar ajudá-los. Então, a princípio eles achavam que era o colégio não está querendo fazer, o colégio não está querendo nos ajudar, mas com o passar do tempo e com esse contato direto da escola com a família, isso foi melhorando e hoje já está aí 90% melhor. Não digo perfeito porque a gente ainda está aqui trabalhando e engatinhando para que tudo fique perfeito. Rose, você quer complementar? Existe uma coisa importante que é a empatia, né, com as famílias. Nós pedimos aos professores para que todos os dias eles ligassem pelo menos para 2 famílias e eles fossem fazendo uma lista daquilo que as famílias estavam sentindo. E a gente está compilando isso aí para ver de que maneira a gente pode ainda mais acolher as famílias. É necessário o acolhimento. Nessa hora a gente tem que saber que nós somos os responsáveis maiores por esse processo. Não adianta a gente querer procurar culpados. A gente vai trazer a responsabilidade para a gente e vai tentar dar o melhor destino para tudo. Maturidade para os professores, equilíbrio, tranquilidade. É isso que a gente tem tentado passar também para as famílias. Perfeito. E eu acho que aí fica do nosso lado aqui da PAR também, dar o suporte de formação de professores. Eu acho que tem o nosso trabalho aqui exatamente para ajudar você aí, Rose, Camila e as escolas, com essa maturidade, essa adaptação, que é esse novo normal, né? Tem mais 2 perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu queria saber, que eu acho que é uma pergunta que toda escola teve esse desafio, né? É a Sabrina, do Educandário Êxito. Como estão sendo as aulas da educação infantil? Como que está sendo o ensino infantil remoto aí nas escolas de vocês? Acho que vale a pena vocês falarem um pouquinho. Acredito que é o segmento com maior desafio nesse momento aqui de ensino remoto. Como que está sendo aí? Como vocês se estruturaram para isso? Dani, não se preocupe, criatividade não falta na educação infantil. Se a família oferecer a estrutura mínima, criatividade não falta. Nós tivemos aí o Mota mostrando, né, o bonequinho dele. A gente já está fazendo isso com os nossos bonequinhos dos 7 hábitos, tá? Então, não se preocupem. Algumas famílias, eu deixei todo mundo à vontade, né? Se você quiser suspender o contrato, fique à vontade, não existe multa. Mãe, fique bem, fique com seu filho em casa, quando a senhora estiver segura, tranquila, ou quando a senhora quiser voltar às aulas. Então, a gente deixando as pessoas mais à vontade, eu acho que diminui o medo. E, aos poucos, alguns que tinham suspendido o contrato devido às aulas digitais estão retornando. Hoje mesmo eu recebi um recadinho da mãe avisando que amanhã é o aniversário do filho e que ela quer que ele retorne à escola, quer que retorne às aulas digitais. Eu acredito que todos aqueles alunos que fizeram suspensão de contrato, eles estão daqui a um tempo breve voltando, porque vai dar certo, vai dar certo. Camila, como é que foi lá? Como está sendo, né? Não é nem como é que foi, como é que está sendo a educação aí, o ensino remoto na educação infantil no Mesquita? Como que vocês se organizaram lá? Isso. Na verdade, então, a gente saiu de férias, está retornando essa semana e a gente tem um planejamento todo diferenciado para a educação infantil. A princípio, a gente vai ter aí uma programação com uma psicóloga que vai dar na verdade, não vai ser para os alunos nesse primeiro momento, a psicóloga vai dar todo o atendimento através da plataforma Plural, como se ela estivesse dando uma aula para os pais. Então, como lidar com o filho nesse momento, como ajudar o filho a estudar nesse momento. Realmente, a educação infantil é o que mais depende do professor e agora é o que mais depende do pai, né? E aí, falando do Joca, lá no colégio a gente tem uma mascote, que a educação infantil é apaixonada pela nossa Kita, né? Kita Mesquita. Nossa mascotinha é uma BenTV de pelúcia que todos os alunos têm, inclusive. E é ela que a gente vai falar na sugestão aí na reunião dos professores. A gente está sugerindo para as professoras darem aula através da mascote, com a presença da mascote Kita, para ajudar também.
Legal. Vou pedir para depois você compartilhar com a gente aí como foi essa experiência, qual foi o retorno das escolas pós essa conversa com a psicóloga. Acho super interessante, até para a gente depois trocar aí com as nossas escolas parceiras essa boa prática aí. Eu acho que vocês pegaram numa parte boa que é exatamente isso. O pai agora tem que estar mais confortável, né? Então, tem que estar bem próximo do pai agora, é um pouco do que a Rose falou, tem que deixar o pai confortável, porque ele confortável você passa segurança, e tenho certeza que, do mesmo jeito que está funcionando lá para a Rose, acho que esse é o melhor momento. Vocês voltam em aula agora? Vocês estavam de férias, estão voltando em aula agora? Isso mesmo. Volta agora, terça-feira. Legal. Queria fazer uma outra pergunta para vocês, aí como diretoras mesmo, tá? Acho que agora tem tem um papel de vocês como diretoras e gestoras, que é, para esse momento de pandemia que a gente acordou e dormiu, né? Dormiu, acordou diferente, a gente não conseguiu se programar, foi o que a gente falou, você teve que trocar o pneu com o carro andando e não dava para parar, né? Teve uma adaptação e tudo mais. O que vocês já estão imaginando para o novo normal, para a hora que a gente voltar para a escola, né? Vocês já estão pensando, o que vocês estão vislumbrando que vai ser esse novo normal? Eu acho que não vou falar nem o como, porque eu acho que o como é muito novo, mas na cabeça de vocês, qual que vai ser essa realidade do novo normal? Vocês acham que a gente vai voltar ao que era 70 dias atrás? Como que vocês estão imaginando esse novo normal aí na escola de vocês? Camila? Então, eu acredito que nada mais vai ser como antes, e as escolas entram nesse nada mais, né? Como o Mota colocou hoje. Há quanto tempo, a gente até discutiu isso com os professores na última semana, há quanto tempo a tecnologia bate na porta das escolas e não consegue entrar? Então, aos poucos, ela entrava, mas avançava, e aí aquela charge lá que o Mota colocou, o foguete nas costas e andando de triciclo pequenininho, é exatamente isso, né? Então, a gente tem que aproveitar o lado bom de tudo, isso como pessoas, e a pandemia, com certeza, tirou todos os educadores da zona de conforto, que há tempos precisavam se atualizar, vão ter que ir atrás. Eu lembro também de um curso que eu fui, que eu presenciei da Somos também, por sinal, e eu lembro exatamente isso há 2 anos atrás, hein? Eu lembro exatamente do palestrante falando, se a gente pegar uma pessoa que nasceu no século XIX, e por mágica ela morresse lá e renascesse hoje nas nossas escolas, no nosso mundo. Colocasse ela dentro de um hospital, ela não ia reconhecer que aquilo era hospital, um hospital todo atualizado, cheio de tecnologias. Um banco, a mesma coisa. O banco hoje quase vazio, porque todo mundo faz tudo pela internet. O mercado, a mesma coisa, os aeroportos. Já se você colocasse ele dentro de uma escola, a escola é a mesma. Ela parece a mesma coisa. O quadro, seja ele de giz ou um quadro branco, ele é igualzinho. Então, eu acho que isso é para a gente pensar e para a gente refletir. Há quanto tempo a gente está falando que a tecnologia precisa entrar dentro das escolas e a gente não deixa. Então, nesse momento de crise, ela vai ter que acontecer, meio que obrigado, infelizmente, mas sim, ela aconteceu. Então, se eu fosse definir aí o novo normal, eu colocaria que é exatamente o novo. Fazer o novo. Necessário se inovar, estudar, seguir dicas. Uma outra coisa, admitir que o outro, que parceiros como nós somos, às vezes sabem mais que a gente, podem nos ajudar, assim como a gente também sabe mais e pode ajudar eles, essa é a parceria. Nunca mais vamos estar naquela mesmice, né? Eu, como professora, também me incluo nisso. Que tal a gente parar um pouquinho de reclamar da situação, de reclamar da pandemia, fazer o nosso melhor e tentar se adaptar à nova realidade com o novo, com as mudanças do novo. Dani, no mudo aqui, Rose, vai lá. Como que você está imaginando esse novo normal? Dani, a gente estava assim, né? Estudando muito a BNCC, mergulhando na BNCC, nas 10 competências. Eu acho que a gente vinha até bem intencionado rumo às mudanças. Eu vejo a pandemia como um catalisador. Já existia uma boa intenção, todos nós sabíamos que tínhamos que mudar. As 10 competências, elas nos estimulavam a isso, mas a pandemia ela veio como um catalisador, ela acelerou.
acelerou. E voltar como era antes, a gente não volta. Mas nós não podemos esquecer que a mola mestra desse processo todo é um professor. Um professor equilibrado, um professor que sabe fazer a leitura do seu aluno, que sabe enxergar as necessidades de cada um, que sabe perceber o universo, como a gente diz, né, que tem dentro de cada um. A gente não pode perder. Esse vai continuar, esse vai ser importante, ele nunca vai perder a importância dele. Então, o professor realmente o mediador, mas é a pessoa que tem juízo. É a pessoa que reconhece o aluno, é a pessoa que faz a intermediação, que entra em diálogo com a escola, que recebe o aluno no portão, porque os alunos do Colégio Universo são recebidos no portão pelos seus alunos, pela sua diretora e pela coordenadora. Essas pessoas, elas não podem perder o seu valor. Por mais tecnologia que nós tenhamos, elas vão nos auxiliar, mas a parte humana, ela é fundamental. Eu acredito muito, Rose, Camila, que eu acho que a pandemia trouxe um pouco, quebrou um pouco aquela insegurança, né, de que professores, a gente mesmo como educadores, até professora mesmo, a gente falava de que a tecnologia poderia entrar e talvez estragar o processo de ensino-aprendizagem ou que perdesse o foco do professor, e não é, né? Acho que é muito do que o Mota fala. Tem uma questão ali forte que é como que a tecnologia agora empodera o professor e dá a ele mais caminhos, né? E pelo que vocês estão falando, eu acho que o que a gente não pode deixar agora é morrer. Assim, fomos forçados a isso, temos muitos pontos positivos, os professores foram obrigados a aprender com tudo isso, e a gente não pode deixar nesse novo normal, né? Que é esse mundo presencial conectado, que é o híbrido, né? Que é o que o Mota fala, a gente não pode perder. Pensando nisso, aí eu vou pedir até um feedback de vocês para a gente, porque eu acho que parceria é isso, é uma coisa que a gente faz muito nas nossas visitas, né? Até para a gente começar a se estruturar aqui na PAR. Qual que vocês acham que vai ser a formação dos professores? Qual é a necessidade de formação dos professores para esse novo normal? Até para a gente conseguir se estruturar aqui na PAR e nos próximos anos conseguir providenciar para vocês, dentro da nossa ferramenta de formação, essa formação. O que vocês estão vendo já no dia de hoje que vai ser o foco da formação dos professores de vocês para conseguir suportar esse novo normal? Eu creio que o professor, ele deve ser consciente, empoderado, deixar sempre ele ciente que ele está ali para liderar. É como o Mota falou, vamos erguer a bandeira e quem vai à frente somos nós, quem vai exercer esse processo de liderança somos nós. Nós temos que trabalhar as pessoas, nós temos que trabalhar os nossos professores e de forma assim muito humana, empoderadora, né? Da ciência dele, da responsabilidade dele e do quanto ele é importante no processo, de quanto nós precisamos dele, quanto ele pode contribuir com a vida das crianças, dos alunos, dos adolescentes, o quanto ele é importante e que se ele não desenvolver muito bem esse seu papel, a gente vai ter um prejuízo enorme, né? E para isso a gente tem que fortalecer, empoderar. De que maneira nós vamos fazer? Não vai ser pela chantagem, não vai ser pela recompensa, faz que eu te dou mais, faz que eu te dou mais. É um trabalho de conscientização, de anos de formação, tentar criar uma equipe que se consolide dentro da escola, baseada em princípios sólidos, né? Baseado nos valores da escola, no que a escola acredita, e a gente conseguir passar essa cultura dentro da escola. Se a gente conseguir fazer isso aí, é muito importante isso aí. Camila, e lá no Mesquita, como que você vê? Você vê na linha da Rose, qual é o foco da formação aí dos professores para esse novo normal, né? Qual que vai ser aí os principais pontos aí para trabalhar no time dos docentes? Uhum. O Colégio Mesquita, no começo desse ano, já tinha criado uma equipe, na verdade, que tinha um professor, um coordenador, um gestor, que estávamos discutindo as mudanças necessárias à educação. Como eu disse, há tempos ela bate na nossa porta, você até comentou, né, Dani, a gente tinha aquela insatisfação, a gente pensa de um jeito, faz do outro e a gente precisava mudar.
E aí, em uma das nossas discussões, veio a palavra inovação e a palavra educação 4.0. Acho que a educação precisa se reinventar, precisa se reinovar. A criança ou adolescente não é mais o mesmo, não está inserido mais nesse tipo de educação que está acontecendo. E eu acho aí que as novas formações têm que ser todas baseadas em tecnologia, em avaliações a partir da tecnologia, na questão das metodologias ativas, com a participação maior do aluno. A gente vê hoje o professor dando aula de um lado da tela, o aluno do outro. Se o aluno não participa, ele não vai ficar mais de 10 minutos prestando atenção na sua aula. E isso é para sempre, né? Você precisa atrair o aluno na sua aula, precisa inovar para trazer aí o conteúdo para o aluno. E como que vocês veem a PAR aí, a parceria nos próximos anos aí? Também feedback para a gente pensar, tá? Eu acho que agora a gente fala muito que a parceria tem esse caminho de mão dupla, uma responsabilidade compartilhada, né? Como que vocês veem a gente ajudando vocês nesse novo normal, né? Entendi que tem a formação, assessoria, como que vocês veem aí a gente dando esse suporte para vocês nesse novo normal? Que nem é certo, né? A gente tem ideia de como vai ser, mas nós só vamos descobrir como vai ser quando chegar. É novidade para todo mundo, né? Como que vocês veem aí esse suporte aí? Eu sou um pouquinho suspeita para falar da parceria, né, com a PAR, porque você colocou até na apresentação que a gente está com vocês desde o início, há 4 anos atrás. E eu acho assim, que o que vocês nos ensinaram e que a gente passa para todo mundo é a questão de estar de portas abertas para as novidades, para o aprender. Não que você vá fazer, mas você está ouvindo e você não se acomodou com aquilo, né? Então, essa questão de vocês trazerem o conhecimento de fora para dentro das escolas, para mim já está de bom tamanho, claro. É interessante, a PAR, ela tem uma característica que é muito importante e é o que me fez fugir dos sistemas de ensino, porque eu não me sinto enquadrada, eu me sinto com liberdade para fazer a escolha dos meus livros, eu me sinto com liberdade para o universo ser o que ele é, tá? Vocês nos dão essa liberdade e vocês nos dão assistência dentro das nossas necessidades. E isso nos deixa muito à vontade e a nossa parceria ela fica forjada na confiança. Isso é muito importante, a gente confiar no parceiro, né? Ótimo. Eu acho que tem um trabalho nosso aqui eu falo desde o início e acho que a Camila e a Rose, eu acho que tem erros e tem aprendizagens, é evolução, é aprendendo junto e acho que o grande desafio da PAR é exatamente isso, sabe, Rosa? Como que a gente consegue dar um suporte de acordo com a sua necessidade? A gente sabe que escola que adota livro didático tem essa peculiaridade, né? Tem coisas que são similares e tem coisa que é de acordo de cada escola. Então, acho que a gente tem esse canal aberto de parceria, onde a gente pode conversar, fazer essa troca, evoluir. Isso para a gente é muito bom, né? Já estão gritando aqui no meu ouvido, aqui o meu ponto, aqui o meu xará, o nosso tempo já está fechando. Queria agradecer, Rose e Camila, mais uma vez, por terem aceitado esse convite de conversar com a gente aqui. Fiz várias anotações aqui, aí para o meu time de back-office aqui da PAR também já pensar em informações futuras para esse novo normal, como que a gente consegue ajudá-los com metodologias ativas, como que a gente consegue ajudá-los com tecnologia, não só nesse período, né, mas quando voltar tudo isso. E tenho certeza que nós vamos estar junto. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez. Camila, manda um abraço para o pessoal lá no Mesquita, mesmo que seja virtual, mas espero em breve a gente estar lá visitando vocês. Rose, espero poder voar para Fortaleza para tomar um café aí com vocês presenciais. Enquanto isso, a gente fica num café virtual aqui. Muito obrigada, gente. Dani, foi um prazer enorme. Dani, foi um prazer enorme. Vou te esperar aqui para um café com tapioca, Dani. Tá? Obrigada, Rosa. Vou querer. Agradecer a minha equipe. Vamos nós três. Agradecer aqui a equipe, o Universo. Eu falei para eles, pessoal, é o seguinte, aqui a gente vai formar um time. E aí eu disse, é você, e a gente vai fazer assim. Então,
O time é muito importante nessa hora. A sinergia, né? A sinergia é fundamental nesse momento, viu? Obrigadão, Dani. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, foi um prazer muito confiança. grande estar com o Mota, né? Tinha visto na Bet Educar, tinha gostado muito do que ele havia falado e hoje, então, foi um prazer muito grande. Obrigada, Rose. Obrigada pela confiança. Cami, muito obrigada. Obrigada, Ianca. Como eu estava dizendo, eu que agradeço a oportunidade de participar aí dessa divisão de conteúdo. Eu acho que o conteúdo só é válido quando a gente divide. E eu queria deixar uma mensagem assim, faça o seu melhor. Eu acredito que tudo vai passar, a gente sabe disso, tudo vai passar e a gente vai ter orgulho do time que a gente formou e do time que a gente faz parte, do que a gente fez. É verdade. Tamo junto, Cami. Obrigada, viu? Um abraço pro pessoal do Mesquita lá. Assim que voltar à normalidade, a gente vai lá tomar um café com vocês e com seus irmãos. Combinado, estaremos de portas abertas. E eu vou aí, hein, Rose? Vamos junto, Cami. Bom, gente. Tchau, tchau. Indo agora, então... Tchau, tchau. Vamos fechar, então, aqui nosso webinário, mas antes de fechar, vou pedir para todo mundo continuar aí no webinário. Faltam 2 perguntas para a gente fechar o quiz, e aí as 50 pessoas que responderem corretamente e forem rápidas, amanhã vão receber no e-mail um voucher da Livraria Saraiva de R$50. Dani, vamos para a terceira pergunta? Vamos lá, terceira pergunta, gente. O plural permite que o professor A. acesse apenas o livro em sua versão digital, B. apenas grave aulas, C. elabore aulas e conteúdos numa única plataforma, utilizando o livro didático atrelado às ferramentas digitais, ou D. acesse apenas o banco de questões. Lembrando que o plural é a plataforma digital que a PAR usa, o plural é uma das ferramentas da plataforma da PAR, e é nessa plataforma que vocês encontram os livros didáticos da Somos, que a escola adotou, é lá que a gente hoje, nesse momento, dá as aulas síncronas e assíncronas, tem banco de questões, tem conteúdos complementares, tem ali o plural maestro, que é onde o professor consegue enviar atividades para os alunos, e eles respondem e encaminham para os professores. Então, via plural maestro, a gente consegue até adaptar o ensino, né? Mandar atividades mais para um aluno que tem mais dificuldades, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá, gente. Seleciona qual é a pergunta, clique em enviar, para que a gente possa aí ver qual que é a resposta. Dani, vamos lá? Vamos ver a resposta? Então, olha lá, a resposta da terceira pergunta é a letra C. Quem colocou a letra C, que é então o plural, é aquela plataforma, como eu falei, que elabora aulas e conteúdos numa única plataforma, utilizando os livros didáticos atrelados às ferramentas. Acertou? Vamos torcer aí que você ainda está aí nos 50 mais rápidos. Vamos para a última pergunta, Dani. Hoje tem um xará aqui meu. Hoje, literalmente, quem está apresentando aqui é Danis no front e no back. Dani, quarta pergunta. Sobre a PAR, é correto afirmar que A. tem uma proposta engessada e aplicável a somente algumas escolas, B. é uma plataforma educacional que combina livros didáticos, recursos digitais e ferramentas de apoio com acompanhamento da assessoria pedagógica, C. a PAR não utiliza livros na sua proposta, ou D. ela utiliza o GDE, Grupo de Discussão Escolar, como fonte de apoio para as escolas na escola. Então, gente, a PAR é uma plataforma educacional onde a gente tem todos os livros da editora Ática Saraiva Scipione atual. Então, você adota os livros dessas editoras e, através dessa adoção, a plataforma da PAR tem várias ferramentas. Então, a gente tem o plural, a gente tem formação de professores, a gente tem a plataforma de marketing da PAR para dar suporte de marketing aí com peças, com dicas, com alguns treinamentos para vocês. A gente tem simulados online, a gente tem avaliação diagnóstica, então a gente tem várias ferramentas que aí, através do CGE, a gente personaliza para a tua escola. Então, qual é a proposta da PAR? Por que a PAR ela é
ela é tão única, né? Que é o que a gente fala. A escola de livro didático, ela tem a sua essência, ela tem a sua identidade. Então, a ideia é, o assessor da PAR vai na tua escola, ele vai ser o seu assessor pedagógico, ele senta com você, ele monta o CGE, entende a sua necessidade, e monta um plano de ação, e pode ter plano de ação por diferentes segmentos. A gente tem CGEs aí em escolas onde o CGE do Fundo 1 é diferente do CGE do Fundo 2, que é diferente do CGE do ensino médio. A gente monta isso com a escola através do assessor, e aí o assessor vai acompanhar esse CGE com você, e aí tem segmento que pode ser focado em formação de professor, tem segmento que pode ser focado no digital, em tecnologias, tem segmento que pode ser focado em resultados, então ali o foco é simulado, são as avaliações, e aí o assessor monta, e aí dentro dessa plataforma você vai usar as ferramentas. Então tem escola que usa todas as ferramentas e tem escola que só usa algumas ferramentas, por isso que é de acordo com a realidade de cada escola. Tá? Essa é a grande essência e a graça da PAR. Se a gente pegar os CGEs, cada CGE tem uma diferença entre as escolas, porque o que a gente quer fortalecer é a identidade da tua escola. A gente não quer, como o Colégio Universo, aqui o Colégio Mesquita, o Colégio Universo não é um colégio PAR, ele é o Colégio Universo na sua essência. Como que a PAR potencializa ele ser mais universo. O Colégio Mesquita, ele continua o Colégio Mesquita. Como que a PAR consegue ajudá-lo a potencializar como Colégio Mesquita. Vamos lá, Dani, para a resposta do quarta pergunta? E a quarta resposta é a letra B. É uma plataforma educacional que combina livros didáticos, recursos digitais e ferramentas de apoio com acompanhamento da assessoria pedagógica. Então, eu espero aí que quem foi rápido, então, aqueles que foram rápido responderem as 4 perguntas e foram os 50 primeiros, amanhã vão receber no e-mail que vocês se cadastraram para participar do webinário. Amanhã, nesse próprio e-mail, é onde vocês vão receber o voucher da Livraria Saraiva de R$50. Tá? Queria agradecer aqui mais uma vez, a gente praticamente ficou 2 horas junto, para mim até esse modelo aqui é uma novidade, eu como professora aqui, eu estou acostumada a ter gente em volta, mas eu tenho certeza que você está aí do outro lado da tela, vi as perguntas, peço desculpas se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas tenho certeza que as pessoas aqui do back-office estão trabalhando para tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Lembrem-se aí no ícone do download, para vocês fazerem o download do caderno pedagógico da BNCC da PAR, que é um norteador da BNCC para ajudar os coordenadores de vocês, e também o folder e o catálogo da PAR. Se vocês tiverem mais alguma dúvida da PAR, acesse os consultores da Somos, eles conseguem tirarem aí dúvidas de vocês para entender um pouquinho mais o que é a PAR, então façam o download da plataforma, acesse e, por favor, estamos acabando aqui, façam a avaliação, é super importante para a gente está num momento de aprendizado, como vocês, como a gente, e ajude a gente a aprender a melhorar esses webinários, esses encontros virtuais que a gente quer ter com vocês, tá? Gente, muito obrigada, eu espero que esse tenha sido um encontro onde a gente possa ter ajudado vocês nas suas angústias, eu sei que às vezes a gente está na ponta, parece que só acontece com a gente, é só na nossa escola, vocês viram que não é, o Mesquita teve dificuldades, o Universo tem, o Mota trouxe muito isso, é essa proposta da PAR, como que a gente consegue se conectar, trocar essas angústias e colocar agora para vocês um pouquinho do que, como que a gente consegue ajudar vocês a se conectar e dar um suporte para as dificuldades de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigada, fiquem com Deus, um abraço, gente, quero ver vocês aí, espero ver vocês aí nos próximos eventos da PAR. Tchau, tchau, gente! Já ouviu dizer que a felicidade só existe quando é compartilhada? Nós acreditamos nisso. Aliás, vamos além. Acreditamos que nada existe ou faz sentido se não for compartilhado. Afinal, o que seria de nós sem o outro? Sem as relações? Sem a força da rede? Sem gente para construir e crescer junto? Sem ter com quem dividir desafios e conquistas? Seríamos sós. E sozinhos não somos nada. No fundo, sempre buscamos alguém para estar ao lado, para
escrever nossa história com a gente. Uma parceria que nos faça crescer. Uma parte de nós que pulsa fora do nosso corpo. Um par. Somos assim, ligação, conexão, vínculo. E queremos ver as escolas contando com a gente para ter autonomia e liberdade para ensinar. Somos ao mesmo tempo ponte e atalho. Fazemos de tudo para descomplicar, agilizar, porque estamos sempre a fim de fazer junto, com as ferramentas que deixam a gente mais perto. Tecnologia que deixa a gente mais esperto e peito aberto para fazer isso de verdade, com vontade, do jeito certo. E vamos, junto com as escolas, transformar a maneira de pensar a educação, baixando as fronteiras do acesso, subindo a qualidade do conteúdo. Como? Sendo par, emparelhando objetivos, compartilhando conhecimento, amparando a proposta de cada escola, participando da transformação. Ensinar é nossa missão de todo dia, é nosso presente e é também o único jeito de mudar nosso futuro. Muito prazer, nós somos a Par. Vem junto. Par, Plataforma Educacional.